Voltamos do nosso intervalo, né? Já assimilamos as primeiras informações importantes da parte teórica. Vamos continuar na parte teórica, no estudo da parte teórica, agora especificamente sobre como lidar com o tempo. É muito comum, é extremamente comum que o candidato tenha dificuldade de fazer o exercício e fazer a prova em 4 horas. Porque tem muita coisa para analisar, tem que prestar atenção em muitas coisas na prova, então as pessoas acabam se perdendo nessa organização. Qual é uma estratégia boa para você aprender a lidar com o tempo? Normalmente, quando eu estudava para concurso, o que eu fazia? Eu marcava, vamos ali no quadro que fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu marcava o tempo que eu levava para ler a prova inteira e colocar numericamente, né, a ordem de julgamento. Depois de numerar qual que eu ia, tópico que eu ia julgar primeiro, etc. Nessa parte inicial, ou seja, que é a parte que é compreendida antes de você efetivamente começar a redigir a prova em si, né, que é a parte que você tem que ter mais atenção, porque é nessa hora que você está lendo a prova que você tem que ter a sagacidade de perceber qual elemento é importante de você rebater, não rebater, analisar, não analisar. Então, essa primeira parte, o normal, né, o razoável, o plausível, é que a gente perca de 1 hora a 1h30 no máximo nessa fase inicial. Lógico que se for uma prova muito pequena, é possível que você leve 50 minutos para ler e colocar numericamente a ordem de julgamento. Se for uma prova muito grande, a tendência é que você leve 1h30. O tempo médio, né, que eu levava e que eu até hoje levo para fazer essa ordem de julgamento é 1 hora. Por que eu digo até hoje levo? Porque nas aulas práticas, nas sentenças que a gente estiver debatendo, as sentenças efetivamente aplicadas em tribunais regionais de trabalho, provas de sentença de verdade, ao final de cada debate, finalizado cada debate de cada sentença, eu vou enviar para vocês, vai ficar disponível, uma sugestão de resposta. Por que eu digo sugestão de resposta e não gabarito? Porque eu elaboro essa sugestão de resposta nas mesmas condições que vocês têm que elaborar uma prova de sentença. Então, quando eu vou elaborar a sugestão de resposta para vocês, eu desligo o meu telefone, sento num lugar que eu sei que eu não vou ser incomodada, coloco minha garrafinha de água do lado, eu volto a ser concurseira. Pego a prova e boto o cronômetro, começo a ler, vou fazendo minhas anotações. Depois que eu terminei de ler, estabeleci a ordem de julgamento, o que tem que ser analisado, o que tem que antes e depois, eu começo a escrever essa sugestão de resposta à mão e termino essa sugestão de resposta em 4 horas. A sugestão que eu envio para vocês, eu envio digitada, né, em PDF, até para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Mas é algo que foi feito em 4 horas. Por que eu acho importante fazer isso e que vocês tenham acesso a essa sugestão de resposta? Porque muitas vezes nós vemos sugestões de respostas que não são factíveis para uma prova de sentença. Sugestões de respostas com citação de doutrina, citação de jurisprudência, mini relatório, definição de instituto. Gente,
Se fosse para raciocinar e escrever aquilo tudo em 4 horas, é óbvio que não ia dar tempo. Então, eu envio essa sugestão de resposta para vocês verem o que efetivamente dá para rebater todos os argumentos, analisar tudo que tinha que ser analisado com poder de síntese, né? E sem ficar incompleto em qualquer prova em 4 horas. É lógico, nas provas mais longas, o poder de síntese ele tem que ser mais elaborado. Nas provas mais curtas, dá para desenvolver melhor um ou outro tópico, mas de qualquer maneira, todos os argumentos relevantes e elementos relevantes do exercício são analisados em 4 horas. Então, eu não digo que é gabarito, porque depois, por exemplo, que eu peguei essa prova manual que eu fiz, que eu estou digitando, às vezes eu percebo que, tipo, putz, eu poderia ter escrito melhor, invertido a ordem desse parágrafo, etc. Só que eu, para ser honesta com vocês, eu mando exatamente o que foi feito por mim nas 4 horas, tá? Porque se for para eu pegar e na hora de digitar, fazer a revisão para sair corrigindo um monte de coisa, aí vira gabarito, não vira sugestão de resposta. Então a sugestão de resposta é como se fosse um espelho para vocês terem a visão de que é possível sim analisar tudo, rebater todos os argumentos em 4 horas de maneira coerente, de maneira concisa, tá? Então nessa parte aqui de leitura da prova e estabelecer a ordem de julgamento de 1 hora a 1h30 no máximo. Antes da gente continuar comentando esse item de como lidar com o tempo, uma informação muito importante. Se você nunca fez um exercício de prova de sentença, nos primeiros exercícios, e aí quando eu me refiro aos primeiros exercícios, eu digo nos primeiros 3, 5 exercícios, não fique neurótico com o tempo de 4 horas. Procure nos primeiros exercícios, se você não tem a prática de exercitar a sentença, se você está começando a estudar para a prova de sentença agora, nesse início, foque em analisar corretamente os argumentos e os elementos que a banca te deu, independentemente do tempo que você vai levar para fazer isso. Depois que você já tiver com mais experiência, uma mínima experiência de como analisar esses argumentos, né, e se sentindo mais seguro na própria análise desses argumentos, aí você passa a fazer o quê? Tentar diminuir o tempo de realização da prova e começar a se preocupar a efetivamente fazer o exercício em 4 horas. Por quê? Porque se você está começando a treinar sentença agora e, ao mesmo tempo, ficar preocupado em analisar tudo e terminar em 4 horas, vai ficar horrível o exercício. Óbvio que vai ficar, porque não tem como nenhum santo consegue no primeiro exercício ou nos primeiros exercícios de sentença que vai treinar, terminar em 4 horas. Eu, por exemplo, minha primeira sentença que eu fui treinar, quando eu estudava lá em 2000, e não vou falar muito ano não, que isso denuncia a idade do sujeito, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Quando eu estudava lá em 2008 para concurso, 2009, quando eu fui fazer o meu primeiro exercício de sentença, e que isso fique cá entre nós, eu levei 2 dias para acabar a sentença. 2 dias para acabar a sentença. Eu não consegui terminar, porque eu tive o cuidado e a preocupação de analisar os elementos importantes que a banca me deu. Lógico, no segundo exercício, já dei uma melhorada, levei 1 dia só. Depois eu levava o quê? 8 horas para fazer a prova de sentença e ia diminuindo. Mas se você está começando a treinar a prova de sentença agora, preste atenção, lógico, né, nesse tópico de como lidar com o tempo, mas não necessariamente o aplique nos 3, 5 primeiros exercícios, tá? Agora, se você já está acostumado a treinar sentença, aí fica bem relevante todas as informações que eu vou passar aqui. Então, normalmente, a gente leva de 1 hora a 1h30 para ler a prova inteira e estabelecer a ordem de julgamento. E o que eu fazia depois? Porque não tem como a gente adivinhar, antes de fazer a prova,
quanto tempo vai ter para analisar o mérito dela, né? A fundamentação toda, porque tem prova que tem 1 milhão de preliminares, uma parte de mérito gigante e outras provas não. Então, eu marcava o tempo que eu levei nessa parte inicial, marcava o tempo que eu levo para fazer a parte final, e quando eu me refiro à parte final, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo aos requerimentos que normalmente existem nas provas de sentença. Então, engloba tanto a gratuidade de justiça, honorários advocatícios, uma compensação se tiver sido requerida, uma litigância de má-fé se tiver sido requerida, juros e correção monetária, juros e correção, e depois recolhimentos fiscais, quer dizer, eu inverti, recolhimentos previdenciários e fiscais, INSS e imposto de renda, e abaixo o dispositivo. Dispositivo. Então vamos lá. Normalmente nas provas de sentença tem isso aqui, justiça gratuita e honorários. Compensação, litigância de má-fé, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas esse tópico de juros, correção monetária e recolhimentos fiscais e previdenciários, ele sempre vai existir em todo exercício, porque você precisa definir os parâmetros de liquidação. E o dispositivo é óbvio que tem que existir, porque sentença sem dispositivo é sentença inexistente. Então não adianta você desenvolver uma fundamentação linda, maravilhosa, e quando chegar faltando 10 minutos para a prova, você não começou nem a escrever justiça. Para acabar, né, às 4 horas, você não começou nem a escrever justiça gratuita. Porque você não vai conseguir fazer o dispositivo, a banca não vai ter como te aprovar, porque sua prova não vai ter dispositivo. Então, eu levo normalmente 45 minutos para fazer essa parte final. Quando eu estudava para a sentença, minha professora, excelente professora Angélica, infelizmente não está mais hoje no mercado, é juíza aposentada aqui no Rio de Janeiro, ela falava assim: essa parte final tem que levar 30 minutos, não pode gastar mais do que 30 minutos nessa parte final. Eu não conseguia, porque no final da prova, no final do exercício, eu já estava com a mão cansada, com o raciocínio mais lento, eu não conseguia escrever em 30 minutos isso tudo, por mais que eu tentasse. E eu sabia que eu levava 45 minutos. E sobre esses tópicos aqui, vocês não precisam ficar preocupados, porque na apostila de sentença que está disponibilizada no site para vocês, há sugestão de resposta de cada tópico e há explicado direitinho como cada tópico deve ser abordado, tá? Então, eu estou focando especificamente aqui no tempo e não necessariamente no que deve constar de cada tópico. Então, eu sabia que essa parte final eu levava 45 minutos. Então, eu fazia a conta retroativa. Se eu sabia que eu ia levar 45 minutos aqui na parte final e via, tipo, aqui eu levei o quê? Por exemplo, levei 1h10. Então, eu levei 1h55 minutos. Vou gastar 1h55 minutos para tudo. Logo, eu tenho 2h05 para resolver o meio. Eu vou me virar nos 30 para resolver a fundamentação, as preliminares e o mérito, em 2h05. Se eu tiver resolvido a prova em 50 minutos, eu somo com os 45, vejo, resolvido essa ordem aqui, né? Somos com os 45, vejo o que sobra e distribuo o tempo de maneira proporcional aqui. É lógico que você só vai saber quanto tempo você leva nessa parte final depois que você treinar alguns exercícios, né? Mas, e também na parte inicial, depois que você treinar alguns exercícios. Mas esse é o tempo médio, máximo, né, em média, que normalmente a gente leva para fazer essas partes da prova. E aí, quando você estiver treinando o exercício de sentença,
não tenha pudores nem vergonha de, por exemplo, pegar a apostila de sentença e literalmente copiar o texto sugerido para gratuidade de justiça, copiar o texto sugerido para honorários, o texto sugerido para compensação, para juros, correção monetária e tal, e o modelo de dispositivo, lógico, adaptando ao caso concreto, como está na própria apostila. Porque se você tentar gravar de primeira, você não vai conseguir. Então a tendência é que essa parte venha errada, venha incompleta, venha faltando alguma coisa, né? Então nos primeiros exercícios, copia mesmo o modelo de relatório, o modelo de redação desses tópicos, e aí vai chegar um determinado momento que você já vai ter treinado tanto exercício que cada vez você vai sentir menos necessidade de ir olhar a apostila para ver o que precisa constar em cada tópico, porque aquilo já vai entrar por osmose na cabeça de vocês, tá? E, gente, exercício de sentença é muito importante. Sentença não se aprende exclusivamente assistindo aula teórica ou aula prática, como eu estou dando para vocês. Se aprende? Aprende, óbvio. É útil assistir uma aula teórica? É útil assistir uma aula prática sem ter feito o exercício? Óbvio que é. Mas para passar numa prova de sentença, e eu digo isso com frequência para os meus alunos, é um trabalho muito mais de transpiração do que inspiração. Então é preciso treinar. Por que é preciso treinar? É preciso criar calo no dedo. Por quê? Porque você vai saber os textinhos de cabeça, de cor, vai ter a ordem do relatório na sua cabeça, vai saber lidar melhor com o tempo. Esse tipo de coisa a gente só aprende treinando, tá? Então fazer o exercício é bem importante. E aí, depois que eu terminava de ler a prova e montar a ordem de julgamento, eu somava com 45 minutos, que eu já sabia que era o tempo que eu ia precisar para terminar a prova, e vi o que sobrava para eu desenvolver no meio do caminho, certo? Voltando para o slide, eu já comentei com vocês marcar o tempo de leitura, né, da parte final, distribuir o tempo restante, focando no tópico principal da prova. Ok. Outra observação bem importante. Aqui, nesse tempo que sobrou, é lógico que você vai destinar um tempinho maior para o coração da prova. O que é o coração da prova? É aquele pedido principal. Então, tem provas de sentença que o coração é indenizações por acidente de trabalho. Tem prova de sentença que o coração é reversão de justa causa. Tem prova de sentença que o coração é horas extras. Então, isso também treinando, a gente consegue identificar qual é o tópico, né, mais importante, mais relevante da prova. Tem prova que tem 2 corações, assim, tem 2 tópicos com igual importância. E outros já não são tão importantes. Por exemplo, é muito difícil a gente encontrar uma prova que o coração da prova seja o vale transporte, né? Ou seja, um salário família. Normalmente esses pedidos são aqueles pedidozinhos que a gente julga mais rápido, em uma linha, um parágrafo no máximo, só distribuindo ônus da prova e para poder focar nos outros pedidos principais. E aí, o que também acontecia por vezes comigo? Eu somava esse tempo que eu levei aqui, acrescentava de maneira fictícia os 45 minutos, via o tempo que faltava e ia lá me virando nos 30, sempre olhando no reloginho para ver quanto tempo faltava, porque eu tinha que chegar no final da prova, eu tinha que chegar nos 45 minutos finais, literalmente os 45 do segundo tempo, com a fundamentação resolvida para poder desenvolver isso. Com muito treino, eu consegui no final, mas no início eu não conseguia. E aí eu ultrapassava as 4 horas de exercício. Se isso acontecer com vocês na prova, e aí é na prova, não é para vocês me mandarem exercício com a sugestão do que eu vou fazer. Por quê? Porque no exercício, o mais importante é que eu veja especificamente vocês desenvolvendo cada ponto para eu poder opinar o que deve ser corrigido, o que deve ser mantido, etc. Mas vamos imaginar que vocês estão lá fazendo a prova de sentença. Então, naquela agonia, naquela correria, aquela adrenalina, olhando no relógio, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Vocês, de tanto treinarem, já sabem que levam também uns 45 minutos na parte final. E aí vocês chegam nessa última parte, faltando, por exemplo,
30 minutos para acabar a prova. Aí vocês olham no relógio e pensam, putz, não vai dar tempo, porque eu sei que eu demoro 45 minutos. O que que faz? Chora? Não. Levanta a cabeça e o quê? Plano B. Qual é o plano B? O plano B é o seguinte, nessa parte final, se por acaso, nessa parte final, vocês não tiverem os 45 minutos que vocês precisam, os 30 minutos ou os 40, dependendo de cada um, para fazer essa parte, o que que vocês vão fazer? Então, na sentença, vocês vão colocar, por exemplo, terminaram o último tópico de escrever, aí vão colocar gratuidade de justiça, né? O título, gratuidade de justiça. Pula 2, 3, 4 linhas, coloca honorários advocatícios, lógico, se tiver pedido, né, gente? Tudo que tiver pedido, se não tiver pedido de honorários, não vai colocar. Honorários advocatícios. Pula 3, 4 linhas, coloca compensação, se tiver também, né, a compensação ou litigância de má-fé. Pula 3, 4 linhas e aí isso sim, obrigatoriamente deve constar juros e correção monetária. Pula 3, 4 linhas, coloca recolhimentos fiscais e previdenciários. Né? Eu estou abreviando aqui, mas não é preciso abreviar na prova não, para colocar por extenso. Recolhimentos fiscais e previdenciários. E aí pula mais 3, 4 linhas e coloca dispositivo. E começa a escrever o dispositivo, não vou dizer com calma, mas, né, com uma corda menos no pescoço. Por quê? Se acontecer de chegar no final do dispositivo e não ter mais tempo nenhum de prova para você, já tá aquele lamparão daquele fiscal lá puxando tua prova, acabou o tempo, devolve, não sei o que e tal, a sua prova pelo menos teve dispositivo, a sua sentença existe. Você vai ter conseguido passar para a banca a mensagem de que você sabe que tinha que analisar esses tópicos, mas que não tinha tempo, não deu tempo e você priorizou analisar o dispositivo, que é mais importante, e é mesmo, porque não é isso aqui que vai aprovar nem reprovar ninguém na prova de sentença. Isso é uma complementação que deve existir, mas não é o determinante para aprovação. Se a gente não coloca o título pulando as linhas e vai direto do último pedido para o dispositivo, a banca pode pensar, poxa, mas será que esse candidato não sabe que precisava analisar a gratuidade? Ele esqueceu de analisar os honorários, ele esqueceu de analisar a compensação, ele esqueceu de colocar os juros e tal. Então, por isso que é importante colocar o título, ainda que a gente pule as linhas, porque mostra para a banca, eu sei que eu tinha que analisar, mas não deu tempo. Eu analisei o dispositivo. Ah, Amanda, mas isso não vai identificar minha prova, não? A banca vai ver um monte de título com linha em branco e o dispositivo embaixo vai me desclassificar. Não, não vai. Isso não vai acontecer com você, tá? E aí, se por acaso chegar no final do dispositivo e você perceber que está sobrando, por exemplo, mais 10 minutos, aí você vai, né, em 10 minutos e coloca o texto normal da gratuidade, o texto dos honorários, da compensação dos juros e dos recolhimentos fiscais. Que aí dá em 10 minutos para fazer isso. Mas chegou no final do dispositivo, está faltando 5 minutos. Não dá para botar o texto inteiro. Aí vocês vão colocar o quê? Nos termos do artigo tal, aí na gratuidade vai botar 790, parágrafo 3º da CLT, na forma da lei. Honorários, súmula 219 e 329 do TST, combinada com a instrução normativa, quase me estabaquei aqui, com a instrução normativa 27 de 2005, compensação, defiro, indefiro, juros, aí coloca por exemplo, OJ 400 da SDI, correção monetária, lei tal, coloca só a parte da legislação correspondente. Recolhimentos fiscais e previdenciários, nos termos do decreto 3048,
30, 48 de 99, da OJ, 363 do TST, enfim, os dispositivos legais e as súmulas que estão na apostila como sugestão de texto para vocês, porque aí pelo menos colocaram a legislação sobre o tema. E isso é faltando 5 minutos para a prova, né? Para acabar a prova. 3, 5 minutos para acabar a prova. Coloca pelo menos os artigos. Se chegou no final do dispositivo, faltou 10, faz um textinho mais elaborado. Faltou 3 minutos, coloca só os artigos da lei. Chegou no final do dispositivo, está faltando 1 minuto para acabar a prova, não vai dar para colocar todos os artigos, que é na hora que o fiscal tá lá, devolve, já acabou a prova e tal. Aí o que vocês vão colocar? Em tudo, né? Porque vai ter só o título lá, porque vocês pularam as linhas. Então vai ter só o título. Aí o que vocês vão colocar? Na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei. Também passa a mensagem para a banca, não tive tempo, priorizei o dispositivo, tá? Mas sempre procurem percebendo que chegaram nesse momento, que é 102% dos casos, né? Faltando tempo, bota o título, pula as linhas, vai para o dispositivo, depois volta e preenche de acordo com o tempo que sobrar. Isso na prova. No exercício, ainda que extrapole as 4 horas, faz direitinho até para eu analisar se a redação está correta. E aí, nessa parte final, o que eu ia comentar com vocês? Que na hora que eu estava comentando, eu estava aqui, nota mental, não esquecer de falar isso, e agora não estou me lembrando. Ah, sim, o seguinte, tem muito aluno que já perguntou para mim assim, Amanda, eu preciso colocar essa parte de juros e correção monetária e de recolhimento fiscal e previdenciário antes do dispositivo? Eu preciso abrir um tópico antes do dispositivo para analisar esses temas? Eu não posso colocar esses tópicos no meio do dispositivo, no corpo do dispositivo, porque as sentenças que eu vejo na prática, Amanda, esses tópicos estão no dispositivo. É verdade. A minha própria sentença, se vocês forem pesquisar qualquer sentença minha no site do tribunal, a parte de juros, correção monetária, recolhimentos fiscais e previdenciários estará no dispositivo. Então, está errado colocar no dispositivo? Não, não está errado. Está errado colocar antes? Óbvio que não, senão eu não estaria sugerindo para vocês colocarem. Por que eu sugiro para vocês colocarem em tópicos separados antes do dispositivo e não no próprio dispositivo? Porque se vocês colocam no próprio dispositivo, é mais coisa para vocês escreverem no dispositivo. E o dispositivo, que deve ser feito de maneira direta e não indireta, já tem informação bastante para você lembrar para colocar lá dentro. Então, você naquela correria de terminar a prova e não vai dar tempo, a chance de você esquecer de falar alguma coisa sobre juro, correção monetária, recolhimento fiscal e previdenciário no próprio dispositivo é grande. E se você adota essa estratégia que eu sugeria, pelo menos vai estar lá o título, a banca vai entender que você sabe que tinha que definir aqueles critérios, mas priorizou a redação do dispositivo para a sentença ser existente e te dar condição de aprovação. Por esse motivo que eu sugiro que o tópico venha antes, ok? E aí, já que a gente falou sobre correção monetária, você deve estar se perguntando em casa, bem que essa Amanda podia falar se é para eu aplicar o IPCA-E ou se não é para eu aplicar o IPCA-E. Então vamos lá. Não aconselho que em prova de sentença vocês apliquem o IPCA-E. Eu, nas minhas sentenças da vida real, aplico o IPCA-E, né? Para quem não sabe, o TST aplicou esse índice do IPCA-E como fator de correção monetária, dizendo que a TR não recompõe o valor da moeda, só que o TST, numa decisão do Pleno, deu efeitos erga omnes, ou seja, para todos os processos, para todas as instâncias trabalhistas, né, mandando todos os juízes aplicarem esse índice de correção monetária em todos os processos.
Aí houve uma reclamação diretamente para o STF, e nessa reclamação para o STF, que é a reclamação constitucional, recurso específico, havia 2 argumentos impugnando a decisão do TST. O primeiro argumento era: o TST não pode dar efeitos erga omnes ao processo que ele deu, porque era um processo não coletivo, era um processo individual, então os efeitos são interpartes, só podem ficar restritos às partes daquele processo. O TST extrapolou, então, a sua competência, a sua jurisdição, ao determinar que fosse dado efeito erga omnes. Esse era o primeiro ponto da reclamação. O segundo ponto qual era? Não deve ser aplicado o IPCAE como fator de atualização monetária na Justiça do Trabalho, e sim deve ser aplicada a TR de acordo com a Lei 8.177 de 91. Acho que é essa lei. Na apostila tem direitinho lá a lei. Qualquer coisa vocês dão pausa aí e vão lá na apostila conferir o número da lei. Acho que é 8177 de 91. Não, 81 não. Enfim, vão lá olhar o número da lei. O primeiro aspecto da reclamação, que é o TST não poderia ter atribuído efeito erga omnes ao julgamento do processo, foi provido. O STF falou: verdade, você, TST, não poderia ter atribuído efeito erga omnes a esse processo, porque um processo individual só poderia ter efeito interparte. O argumento que você, TST, utilizou para dar efeito erga omnes, que foi qual? O STF já se manifestou dizendo que a TR não recompõe corretamente a correção monetária, não subsiste para dar os efeitos erga omnes, porque eu, STF, quando analisei a questão da TR, que a TR não recompõe a moeda, eu analisei exclusivamente no caso da emenda constitucional 62, no caso de precatórios. Não analisei para créditos trabalhistas. Então você está dando, o STF falou para o TST, você, TST, está dando uma interpretação ampliativa em cima da análise que eu fiz. Logo, você não pode determinar que essa decisão pelo IPCA terá efeito erga omnes. A segunda parte da reclamação, que era não deve ser aplicada o IPCA na Justiça do Trabalho como fator de correção monetária e sim a TR, o que o STF falou? Nesse aspecto, a reclamação não deve ser provida. Por quê? Porque é possível que cada juiz realize, no caso concreto, um controle difuso de constitucionalidade e analise, quando for proferir a sentença em cada processo, se ele vai aplicar a TR ou se ele vai incidentalmente declarar a inconstitucionalidade da TR, e aí pelos fundamentos lá que ele quiser expor, e mandar aplicar o IPCA. Então é possível que esse controle difuso seja realizado. Eu, STF, não fiz esse controle de constitucionalidade sobre qual índice de correção monetária deve ser utilizado para créditos trabalhistas, porque essa questão não chegou em mim ainda. Nem como repercussão geral, nem como controle concentrado de constitucionalidade. Então, nessa época, já havia muitos juízes que afastavam a Lei 8177 de 93, se não me falha a memória, para aplicar o IPCAE. Depois dessa decisão, dessa publicidade toda, dessa polêmica toda, aumentou o número de juízes que, na prática, nas suas sentenças, declaram incidentalmente a inconstitucionalidade da TR e aplicam o IPCAE. Eu sou uma delas, mas isso é uma questão de convencimento. Por que eu não aconselho vocês fazerem isso na prova? Vocês podem estar pensando, a Amanda está sendo contraditória. Ela está dizendo que ela faz isso na sentença real dela, mas está dizendo que na prova não é para a gente aplicar o IPCA e é para a gente aplicar a TR. Por quê? Quem prestou atenção no primeiro bloco já sabe a resposta. Porque vocês sempre devem aplicar a lei. Existe uma lei determinando a aplicação da TR como fator de correção monetária. Se vocês aplicarem essa lei na prova,
não tem como a banca dar errado para vocês. É a lei que está em vigor. Agora, se vocês na prova de sentença resolvem declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dessa lei para determinar a aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA-E, isso vai demandar tempo de vocês, profundidade de argumentação e nessa hora, meu amigo, no final da prova, aos 45 do segundo tempo, você certamente não vai fazer isso direito. Vai faltar profundidade de argumentação e isso pode, o que seria um diferencial na sua prova, pode acabar te levando para o buraco, entendeu? Então, vai na lei que não tem erro, não tem como a banca te dar errado, ok? Até porque você não sabe, necessariamente, em tese não sabe, qual é o posicionamento da banca. Se a banca adota ou não adota o IPCA-E. Então, independentemente do que a banca pensa, você aplicando a lei, não tem como a banca dar errado para vocês, ok? Então, terminamos esse item 6 de como lidar com o tempo. Vamos agora para o item 7, que é o relatório. Eu coloquei nesses slides exatamente a sugestão de texto de relatório que está na apostila de vocês. Quem já tiver com a apostila impressa, né, ou quiser minimizar a tela e conferir na apostila, vocês vão ver que a sugestão de relatório que está nos slides que a gente vai comentar agora é a mesma da apostila. Então, no primeiro parágrafo, e aí voltando para o quadro, no primeiro parágrafo do relatório, o que deve constar? Primeiro, o que é o relatório? O relatório é como se fosse um resumo do processo. No relatório, você relata o que aconteceu no processo. Lógico, de maneira sucinta e objetiva. E quanto ao relatório, uma observação muito importante que eu tenho que fazer para vocês. Todos os exercícios que vocês fizerem e me enviarem para correção, mesmo que a banca da prova dispense a elaboração do relatório, nos exercícios que vocês vão me enviar para correção, vocês devem treinar o relatório. Para não se misturar, não confundir com um tempo de 4 horas, ou vocês deixam para fazer o relatório depois que tiver terminado a prova, ou na hora que tiver terminado de estabelecer a ordem de julgamento e antes de efetivamente começar a analisar as preliminares, dá um pausa no relógio e faz o relatório e depois volta a cronometrar o resto da prova, já adiantando que o relatório é no máximo 10 minutos. Não tem como ficar mais do que 10 minutos fazendo o relatório. Então, nos exercícios que vocês vão me enviar, deve constar relatório, ainda que a banca daquela prova, daquele exercício, dispense o relatório. Por quê? Porque é importante treinar relatório. Aí você está pensando assim, que nada, nunca vi prova com relatório, essas provas atuais não exige relatório. Para que eu vou ficar perdendo meu tempo aprendendo relatório? Eu tenho outras coisas para aprender e tal. E eu sempre dei esse conselho para os meus alunos, treinem o relatório, não pulem o relatório, mesmo que a banca dispense, façam um exercício com o relatório. Vai que na prova da vida de vocês a banca exige o relatório. Então sempre dei esse conselho. Alguns seguiam, outros não seguiam. Fato é que nas 2 últimas provas de sentença que aconteceram, né, a última de Campinas, foi exigido pela banca um relatório sucinto, mas foi exigido, não foi dispensado. E também na prova do Maranhão, desse ano de 2016, a banca exigiu o relatório, não dispensou relatório. Então, depois de 2 provas de sentença seguidas exigindo o relatório, eu estou cheia de moral para dizer para vocês que vocês devem treinar o relatório. É importante. Tá? Então, mesmo que a banca dispense, envie um exercício com o relatório. Então, vamos lá entender no que consiste o relatório. O primeiro parágrafo do relatório é o quê? Você relata a inicial.
quais são as informações relevantes que devem constar desse primeiro parágrafo do relatório. Nome das partes. Que todos estão qualificados de maneira correta, né? Nos autos. Data da distribuição da ação. Data da admissão do empregado, data da dispensa do empregado e a função que ele exercia na empresa. Se a inicial está com ou sem documentos. Os 3 principais pedidos. E aí, por isso que não precisa ficar aquele relatório enorme dizendo todos os pedidos do reclamante. Não, coloca os 3 principais pedidos, né? E, por fim, o valor da causa. Isso é importante de relatar na inicial. Então, vocês vão começar no relatório assim. Fulano ajuizou reclamação trabalhista contra ciclano. Aí já cumpriu o nome das partes. Na data tal, já cumpriu a distribuição. Todos devidamente qualificados, alegando que foi admitido em tanto, dispensado em tanto, exercendo a função de X. Ponto. Postula indenização por danos morais, horas extras e pagamento de verbas rescisórias, dentre outros pedidos, porque já colocou os 3 principais pedidos. Aí vocês colocam inicial com documentos ou inicial sem documentos, valor atribuído à causa de X. Acabou. Essas são as informações relevantes que precisa constar no relatório. Isso, quando vocês forem fazer uma prova de verdade de sentença, tem que estar na cabeça de vocês. Vocês têm que conseguir falar o relatório em voz alta na ordem correta sem esquecer nada. Porque se a banca exigir, vocês vão pensar, opa, beleza, relatório está na minha cabeça e já escreve. Lembrando que relatório em prova de sentença não dá ponto para ninguém. Porque saber fazer relatório não é mais que obrigação do candidato, que quer virar juiz do trabalho. Agora, tira ponto. Se você não fizer o relatório direito, você perde ponto porque seu relatório está errado. Tá? Então, é muito importante o relatório. Então, o primeiro parágrafo, você relata a inicial. Depois que você relatou a inicial, você muda de parágrafo e coloca no parágrafo de baixo conciliação rejeitada. Conciliação rejeitada. Depois você muda de parágrafo de novo, ou seja, esse parágrafo vai ficar exclusivamente com essa frase. Vou até mudar o slide. Tá lá. Segundo parágrafo, vocês estão vendo aí, conciliação rejeitada. E no terceiro parágrafo, vocês vão relatar a contestação. Então, terceiro parágrafo. Relatar a contestação não, na verdade, a defesa, né, das empresas. Relata a defesa das empresas. Defesa das empresas. E aí, o que vocês vão colocar? O que é importante de colocar na hora de relatar as defesas das empresas? Isso, se for uma empresa ou 2 empresas, vocês vão colocar a ré ou as réis, apresentou, apresentaram, defesa escrita, aí coloca na forma de contestação ou na forma de contestação e reconvenção, tá? Dependendo do tipo de defesa que ela apresentar. Lembrando que exceção não é mais modalidade de resposta. O CPC de 73, ele previa, ele tinha uma norma que era no seguinte sentido: respostas do réu. E ele previa, o CPC de 73, 3 tipos de respostas do réu,
que era contestação, reconvenção e exceção. Então, antes do CPC de 2015, o que eu falava para os alunos? Vocês vão colocar: as réis apresentaram respostas escritas na forma de contestação, ou na forma de contestação e exceção, ou na forma de contestação e reconvenção. Por quê? Porque o próprio CPC estabelecia que o réu pode responder dessas três maneiras. Atualmente, existe, né, como possibilidade, sim, do réu apresentar uma exceção. Pelo CPC, a territorial não é mais exceção, é preliminar de contestação, então virou pressuposto processual, a gente vai ver mais para frente. Apesar do artigo 799 da CLT ter continuado com a mesma redação, dizendo que a incompetência territorial deve ser alegada por meio de exceção, mas fato é que no CPC de 2015 diz que o réu pode apresentar como defesa a contestação e a reconvenção. Então, a gente vai relatar a defesa dizendo: as réis apresentaram defesas na forma de contestação ou na forma de contestação e reconvenção, alegando, e aí você vai colocar só as preliminares. Estão alegando preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, ilegitimidade ad causam e falta de interesse. Ok. Não precisa colocar preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para danos morais em ricochete. Não precisa dizer do que é preliminar. Quer dizer, você precisa dizer qual é a preliminar, mas não o motivo. Então, por exemplo, basta colocar preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, ilegitimidade passiva de causa e falta de interesse. Não precisa colocar incompetência material para julgar danos morais e ricochete. Ilegitimidade por não ser a empregadora do reclamante. Não, tá? Basta colocar qual foi a preliminar. Uma vez colocadas as preliminares, então, colocadas as preliminares, se houver mais de uma ré, vocês vão colocar que as defesas são em peças apartadas ou em peça única, conjunta, tá? Depois de colocar as preliminares, vão colocar: e no mérito impugnam os argumentos com os fatores, no mérito impugnam os pedidos com os argumentos ali expostos, tá? Então coloca só as preliminares, afasta o mérito fazendo menção para a própria defesa, naturalmente para contestação, muito provavelmente. Diz se as peças são apartadas ou se são conjuntas, se houver mais de uma ré. Diz se, deixa eu botar aqui, peças apartadas. Diz se as contestações, né, ou outro meio de defesa, elas vieram com documentos ou sem documentos. Então coloca contestação com documentos, contestação sem documentos. Ok? E, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. É isso. Basta colocar isso. Terminamos o terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, então, vamos lá. Vou até colocar com uma corzinha diferente para ficar bem frisado para vocês. No primeiro parágrafo, relata inicial. No segundo parágrafo, conciliação rejeitada. No terceiro parágrafo, relata a defesa. No quarto parágrafo, para não ficar muito espremidinho ali embaixo, vou colocar aqui, no quarto parágrafo, você vai relatar as provas produzidas. Então, no quarto parágrafo, você vai colocar, deixa eu mudar o slide aqui para vocês irem acompanhando. No quarto parágrafo, você vai colocar: foi ouvido o depoimento da autora e de uma testemunha, encerrando-se a instrução processual. Ou, foram ouvidas as partes, encerrando-se a instrução processual.
Ou foi ouvida uma testemunha e realizada a prova pericial, encerrando a instrução processual. Ou foram ouvidas 3 testemunhas, encerrando-se a instrução processual. Ou foi produzida a prova pericial, enfim. Vocês vão colocar a prova que tiver sido produzida no caso concreto, tá? Então, toma cuidado para separar se foi ouvido só o autor ou só a ré, para não colocar foram ouvidas as partes, quando na verdade foi só uma delas. Toma cuidado se tiver mais de uma ré, para não colocar foi ouvida a ré, aí você não sabe qual foi, se foi a primeira ou a segunda. Então, foi ouvido o autor e a segunda ré, encerrando-se a instrução processual. Então, coloca as provas produzidas de acordo com o exercício que vocês estão realizando. Na hora de colocar as provas testemunhais, se houver, não precisa dizer de quem é a testemunha. Foi ouvida uma testemunha do reclamante e uma testemunha do réu. Não, basta colocar, foram ouvidas 2 testemunhas, porque a testemunha, quando ela é ouvida, ela deixa de ser testemunha das partes e passa a ser testemunha do juízo. Então, vamos imaginar que não houve depoimento pessoal. Vocês vão colocar, foram ouvidas 2, 3, enfim. Foram ouvidas X testemunhas encerrando-se a instrução processual. Se tiver depoimento e não tiver testemunha, foi ouvida a parte autora encerrando-se a instrução. Enfim, e adaptando de acordo com o caso concreto. Qual é a única prova que vocês não vão relatar nesse 4º parágrafo? A prova documental. Então, vocês não vão colocar foram ouvidas as partes, uma testemunha e produzida a prova documental encerrando-se a instrução processual. Por quê? Que vocês não vão colocar que foi produzida a prova documental. Porque quando vocês já relataram a inicial, vocês disseram se ela estava com ou sem documentos. E quando relataram a defesa, já também disseram se estava com ou sem documentos. Então ficaria repetitivo, desnecessário. Vocês só relatam no 4º parágrafo aquilo que já não constou anteriormente do relatório. Ok? E sempre, quando for relatar as provas, depois de discriminar as provas, seja depoimento pessoal, testemunhal, pericial, enfim, vão colocar vírgula e escrever encerrando-se a instrução processual. E aí, depois que vocês relataram as provas, pula de novo outra linha e abre o 5º parágrafo. O que vem no 5º parágrafo? Razões finais. Então, vocês vão colocar razões finais remissivas, que é o que normalmente acontece, né? Ou vão colocar razões finais remissivas pela autora e verbais pela ré, ou razões finais verbais por ambas as partes, enfim, ou razões finais remissivas, tá? Depois desse 5º parágrafo, vocês vão colocar um 6º parágrafo, ou seja, nesse 5º parágrafo, somente irá constar essa frase, razões finais, ok? No 6º parágrafo, vocês vão colocar rejeitada a última proposta conciliatória. Última proposta conciliatória. E no 7º parágrafo, por fim, para terminar, vocês vão colocar o relatório decide-se. É o relatório decide-se. Amanda, eu entendi tudo que você falou, mas eu tô com uma coisa encucada aqui na minha cabeça. Por que que no 6º parágrafo você colocou que é rejeitada a última proposta de conciliação? Quer dizer, se for revelia, não é rejeitada, é prejudicada, né? Porque não tem como alguém que não está presente rejeitar uma proposta de conciliação. Mas, em regra, as partes estão lá e rejeitam. Por que você colocou tem que ser rejeitado? Tem. Porque se tiver havido acordo, não tem sentença para você dar. Então, tanto no 6º parágrafo como no 2º parágrafo vai constar conciliação rejeitada.
Aí vocês vão me fazer outra pergunta. Por que precisa constar conciliação nesses dois momentos, no segundo parágrafo e no sexto parágrafo? E mais ainda, Amanda, por que tem parágrafos que ficam grandes? Por exemplo, o primeiro parágrafo que você falou que a gente relata inicial, ele vai ficar grande. O segundo parágrafo vai ficar minúsculo, com uma única frase. O terceiro parágrafo, ele vai voltar a ficar um pouco grande também, que vai relatar as contestações. O quarto parágrafo vai ficar médio, das provas produzidas. O quinto parágrafo vai ficar também com uma frase, razões finais. O sexto, com uma frase, conciliação rejeitada. E por que eu tenho que ir pulando linha? Por que tem que ser um parágrafo para cada coisa? Isso é muito importante que vocês entendam. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente deve procurar compreender o motivo das coisas, né? Tanto jurídicas quanto metajurídicas, mas enfim, compreender o motivo, o porquê das coisas, ao invés de simplesmente decorar. Quando a gente decora, pode acontecer que ocorra um lapso e a gente esqueça. Quando a gente entende, compreende o motivo jurídico de por que tem que ser cada coisa em um parágrafo, você nunca mais vai esquecer e a ordem do relatório não vai sumir da sua cabeça. Então, por que tem que ser um parágrafo para cada coisa? Por que o relatório deve ser feito nessa ordem que eu sugeri para vocês? Pelo seguinte, cada parágrafo do relatório representa um momento do processo, uma determinada fase processual. No primeiro parágrafo consta a fase processual da petição inicial. No segundo parágrafo, consta o quê? Antes do juiz receber a contestação, ele é obrigado a oferecer a primeira proposta conciliatória, a perguntar, a perquirir se há possibilidade de acordo. A CLT obriga o juiz a tentar a conciliação antes de receber a contestação. Então, essa segunda fase, esse segundo parágrafo, que é a conciliação rejeitada, já é uma segunda fase do processo, ou seja, a petição inicial já foi distribuída, as partes já estão em audiência e é o momento processual da conciliação. No caso, para vocês estarem fazendo a prova de sentença, foi rejeitada, né? E o terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo é o terceiro momento do processo. É o momento do recebimento da defesa. É o momento que o juiz recebe a contestação. Depois desse momento de recebimento da contestação, o que acontece na audiência? A produção das provas, gente. Por isso que muda o parágrafo. Depois, uma vez recebida a contestação, a gente parte para a produção das provas. Depoimentos pessoais, ou interrogatórios, ou depoimentos testemunhais, prova pericial, o que for necessário, né, de acordo com um caso concreto. Depois que as provas são produzidas, a instrução processual é encerrada e a própria CLT determina que o juiz pergunte às partes, dizendo que as partes deverão oferecer razões finais. E aí na prática do dia a dia, todo mundo fala razões finais remissivas, ou seja, faço referência à minha peça inicial, né, no caso do reclamante, a contestação, no caso da reclamada, enfim, razões finais remissivas de acordo com o que está nos autos. Tá? A própria CLT determina esses momentos processuais. A CLT obriga o juiz a, antes de receber a contestação, fazer a primeira proposta conciliatória, obriga o juiz a, após encerrar a instrução, oportunizar as partes, prazo para as razões finais, e também obriga que, após as razões finais, seja tentada a última proposta conciliatória. Isso tudo está determinado na CLT. Por isso que o relatório deve conter essas informações, porque porque o relatório nada mais é do que o relato sucinto e breve do que aconteceu no processo. Então, você vai relatar cada fase do processo e aí cada fase
vai ser um parágrafo diferente para não misturar as fases do processo, né? Então não precisa ficar preocupado em pensar, minha prova vai ficar antiestética porque o primeiro parágrafo do relatório vai ficar enorme, o segundo vai ficar minúsculo porque só vai ter uma frase, conciliação rejeitada, o terceiro parágrafo vai voltar a ficar grande, depois eu vou ter parágrafos pequenos. Não precisa, porque o relatório ele não tem que estar bonito, ele tem que estar na ordem certa. Ele tem que estar tecnicamente correto, e para ele estar tecnicamente correto, cada fase do processo é um parágrafo do relatório. Quando a gente entende que eu devo pular a linha e mudar de parágrafo por esse motivo, porque cada parágrafo é uma fase do processo, é muito mais fácil da gente não esquecer o que deve constar do relatório, ok? Então, em relação ao relatório, são essas as informações relevantes. Vamos agora para o dispositivo. Também no slide eu coloquei a mesma redação que está na apostila de sentença, quem imprimiu pode ir acompanhando, do dispositivo, e vou explicar para vocês por que o dispositivo deve ser feito nessa ordem, com essas informações. De novo, para vocês, ao invés de gravarem, simplesmente decorarem algo por obrigação que não faz sentido, vocês passarem a entender o dispositivo. Quando a gente entende o dispositivo, fica mais fácil da gente não esquecer nenhuma informação. Então, vamos lá. No dispositivo, a gente começa, a primeira informação que a gente vai colocar é tudo que foi rejeitado. Tudo que foi rejeitado. Então, vocês vão colocar: isto posto, afasto as preliminares de incompetência material, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Depois, na mesma linha, sem pular linha, vocês vão colocar tudo que foi acolhido. E aí, quando eu digo tudo que foi acolhido, não são os pedidos necessariamente, são as preliminares, tudo que foi acolhido. Então, por exemplo, aqui vocês estão colocando até então as preliminares. Então, isto posto, rejeita a preliminar de incompetência material, rejeita as preliminares de incompetência material, de interesse de agir e de inépcia. Vamos imaginar que no exercício que você fez, você acolheu a preliminar de ilegitimidade do sócio e mandou excluir o sócio do polo passivo, seja por ilegitimidade, seja por falta de interesse. E aí, quando a gente estiver estudando especificamente as condições da ação, eu vou entrar nesse debate, mas vamos imaginar que você excluiu o sócio do polo passivo, seja por ausência de interesse, seja por ilegitimidade. Aqui o que você vai colocar? Vai colocar igual que você rejeitou? Porque quando você rejeitou, você botou assim: rejeita as preliminares de incompetência material, de interesse de agir e de inépcia. Aí vai colocar: acolhe a preliminar de ilegitimidade? Não. No dispositivo, não. Você vai colocar que acolhe a preliminar lá em cima na fundamentação. No dispositivo, quando você acolhe alguma coisa, você coloca a consequência desse acolhimento. E qual é a consequência do acolhimento da preliminar, seja de ilegitimidade ou de falta de interesse do sócio? Então, você vai colocar: extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao réu X, fulano. Quando você acolhe, você coloca a consequência. Então, se você tiver, por exemplo, acolhido uma preliminar de ilegitimidade ou de falta de interesse do sócio, você não vai colocar acolha preliminar, não no dispositivo, vai colocar na fundamentação. No dispositivo é a consequência do que aconteceu ao longo do processo. Então,
rejeita a preliminar de incompetência, de falta de interesse, de inépcia, extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao réu X, lembrando que é de extrema, suma importância no dispositivo vocês darem destino para todos os réus, tá? Então, ainda que, por exemplo, vocês não tenham condenado solidariamente ou subsidiariamente algum réu, tenham julgado improcedente esse pedido, vocês vão ver que mais pra frente eu vou explicar para vocês, vocês vão colocar aqui em relação àquele réu, os pedidos são improcedentes. No dispositivo, todos os réus devem ter destino. Você não pode abstrair um réu no dispositivo. Então, se no tudo que rejeito eu coloco igual à fundamentação, então, rejeito as preliminares x, y, z. No que acolho é diferente da fundamentação. Por quê? Porque é a consequência. É a consequência do acolhimento. E qual é a consequência? Consequência. E qual é a consequência? A extinção. Isso se for em relação a um sócio. Extingo o processo em relação ao réu tal. Se você tiver acolhido uma preliminar de inépcia, o que você vai colocar? Acolho a preliminar de inépcia? Não. Você vai colocar assim: extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido X. Porque aí você vai colocar a consequência, mas não em relação a uma pessoa, e sim em relação ao pedido que foi o objeto da inépcia. Então, afasto isso, isso e aquilo, rejeito isso, isso e aquilo, extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao réu X, se foi ilegitimidade, ou extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido Y, se foi inépcia. Se você, por exemplo, tiver pronunciado a prescrição, e aí a precisão terminológica correta de pronunciar a prescrição, se você tiver pronunciado a prescrição lá em cima na fundamentação, você vai colocar aqui, pronuncio a prescrição? Não. Você vai colocar o quê? A consequência do que foi acolhido, né? Do que foi positivo lá em cima. Então, você vai colocar extingo com resolução do mérito as pretensões condenatórias anteriores à data tal, que é o quê? A consequência do acolhimento da prescrição. Quando você acolhe a prescrição, as pretensões condenatórias a um determinado período não se tornam mais exigíveis. Então, você, pelo CPC, tanto antigo como novo, extingue com resolução do mérito, né? Os dois primeiros exemplos que eu dei foram de extinção sem resolução do mérito, que era para excluir o sócio ou para acolher uma inépcia, e na prescrição extingo com resolução do mérito as pretensões condenatórias anteriores a tal. Então, depois que você coloca tudo que rejeitou e depois tudo que acolheu, ainda na mesma linha, o que você vai colocar? No mérito propriamente dito, porque até então a gente está colocando no dispositivo a consequência das preliminares. Então, no mérito propriamente dito, aí você vai dizer o que aconteceu no mérito. E aí a gente deve ter atenção para dois fatores. Por quê? É possível que na prova haja pedidos declaratórios. Se houver pedidos declaratórios, qual é a consequência para a redação do dispositivo? Eu vou colocar no mérito propriamente dito, declaro. Aí você coloca o pedido declaratório. Então, por exemplo, declaro vínculo de emprego entre o autor e a ré, ou declaro a nulidade da cláusula tal da norma coletiva, ou declaro a rescisão indireta do contrato de trabalho. E tomem muito cuidado que todos esses exemplos que eu estou dando, menos o de vínculo, né, que vai ter que declarar de qualquer maneira, mas de rescisão indireta e de nulidade de uma determinada cláusula de convenção coletiva, o reclamante, né, a banca no caso, ela pode fazer esse pedido de maneira incidental ou de maneira direta. Então, por exemplo, vamos imaginar que o reclamante esteja postulando o pagamento do intervalo de 1 hora para refeição
que ele não usufruía. E ele fala, eu não tinha intervalo de 1 hora, só tinha 30 minutos, quero que me pague o intervalo de 1 hora, porque a norma, a cláusula da convenção coletiva que prevê a redução do intervalo entre a jornada não deve ser considerada válida. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o pagamento da hora do intervalo. A fundamentação para justificar esse pedido é que a norma não deve ser considerada válida. Aqui eu não tenho um pedido declaratório. Eu tenho uma fundamentação, uma causa de pedir para o pedido de pagamento de hora de intervalo. Diferente seria se ele falasse assim, não usufruí intervalo, usufruí meia hora, quero que me pague a 1 hora, porque a cláusula da norma coletiva que prevê a redução do intervalo não é válida e deve ser declarada nula. Deve ser declarada a nulidade da cláusula, ou requer a declaração de nulidade da cláusula. Aí, há tanto a causa de pedir para o pedido de pagamento de hora do intervalo suprimida ou reduzida, como também um pedido declaratório. Então, prestem bastante atenção nesses pedidos declaratórios, porque, por exemplo, pode ser que num determinado pedido eu tenha o cunho condenatório e o cunho declaratório, e pode ser que eu tenha somente o cunho condenatório, mas o cunho declaratório ele é uma causa de pedir e não um pedido expresso, tá? De declaração. Mas se houver, por exemplo, pedidos declaratórios, nós vamos colocar no mérito propriamente dito, declaro o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, declaro o reconhecimento, declaro a rescisão indireta, declaro a nulidade da cláusula tal da norma coletiva, certo? Então, deixa eu só ver se eu gravei direitinho na minha cabeça, tá certo. Isto posto, afasto, extingo com ou sem resolução do mérito que acolhi, no mérito propriamente dito, julgo os pedidos parcialmente procedentes, asseguro ao reclamante a gratuidade de justiça e declaro, ok, tanto faz. Então, você pode colocar declaro antes ou depois, o importante é colocar a declaração no dispositivo, se houver esse pedido, e coloca no mérito propriamente dito, declaro isso e julgo, porque aí já está tudo no mérito, não faz diferença a ordem, julgo os pedidos ou totalmente procedentes, ou parcialmente procedentes, normalmente são parcialmente procedentes, né? Parcialmente procedentes, para, aí vocês vão colocar, assegurar a gratuidade de justiça do autor. A segunda vez que eu quase me estabaco aqui nesse pé desse quadro. Deixa eu voltar para cá para o meu slide, que eu não estou me dando muito bem com esse quadro. Então, vamos lá. E aí vocês vão colocar, julgo os pedidos parcialmente procedentes para assegurar a gratuidade de justiça ao reclamante e condenar a ré no prazo legal, conforme se apurar em regular liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra que esse dispositivo integra, os seguintes títulos. Eu não coloquei aqui no slide a gratuidade, não? Deixa eu ver. Declaro e condeno solidariamente ou subsidiariamente, né, dependendo se houver ou não mais de uma ré e dependendo da condenação. Como eu disse, é importante dar destino a todos os réus, então se forem condenados solidariamente, coloca, se forem condenados subsidiariamente, coloca, se for julgado improcedente em relação a um, como é que vocês vão colocar? Então, tudo que rejeita, depois tudo que acolhe, no mérito propriamente dito, declaro o que tiver que declarar, se não tiver nada para declarar, coloca. Julgo improcedente os pedidos em relação ao réu X e parcialmente procedentes os pedidos em relação ao réu Y para assegurar a gratuidade de justiça do reclamante, a condenar a reclamada no prazo legal, conforme apurar em regular liquidação de sentença, na forma da fundamentação supra que esse dispositivo integra os seguintes títulos. Aqui no slide acho que eu não botei gratuidade. Botei antes de declarar.
No mérito propriamente dito, julgo parcialmente procedentes, assegura a gratuidade de justiça, então, ok. Essa ordem do mérito, tanto faz, tá? Se você vai colocar a gratuidade de justiça antes do pedido declaratório ou depois, se você vai colocar na forma da fundamentação supra que esse dispositivo integra, conforme se apurar, irregular liquidação de sentença no prazo legal, se vai colocar antes ou depois do declaratório, não tem problema. A única coisa que é importante nessa parte de no mérito propriamente dito, é que os pedidos declaratórios venham antes dos condenatórios, ok? Tá? Então, você declara e depois você condena a pagar as verbas. Aí a gente acaba o primeiro parágrafo do nosso dispositivo. Então, o primeiro parágrafo do nosso dispositivo, ele abrange tudo isso aqui. Ele fica grande mesmo, tá? É a técnica de elaboração de dispositivo. É assim mesmo. E aí, vai colocar e condena a ré, como vocês viram no slide anterior, a pagar ao autor as seguintes verbas. As verbas, isso tudo, gente, vem em forma de ata, tá? Sem pular linha, sem parágrafo, tudo igual. Na hora que a gente for colocar, pagar os seguintes títulos, as verbas vem em lista. Ah, Amanda, eu posso colocar direto também ata? Pode, mas não custa nada colocar em lista e facilita a leitura. Então coloca aviso prévio, sem abreviar, tá? Eu tô abreviando aqui para otimizar o nosso tempo. De tantos dias, férias vencidas do ano tal, férias proporcionais de 3/12. Ah, Amanda, eu preciso colocar os avos das férias? Precisa. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo continha de avo na hora da prova? Vai. Porque senão é embargo de declaração por omissão. Quando você for juíza, você vai ter que botar os avos. Então, na prova, você também tem que botar os avos. A banca quer ver também se você sabe fazer esse cálculo certo, né? Juridicamente correto. Não é nem uma questão matemática, mas uma questão de aplicação da lei. Então, condena a pagar horas extras com reflexos. Condena a pagar diferenças salariais. Não precisa colocar assim na hora do dispositivo. O dispositivo ele é resumido, gente. O dispositivo ele é conciso, resumido, e ele é só o quê? O comando. Ele é a ordem, ele é o resumo de tudo que aconteceu, que foi dado ou indeferido no processo. Então, vocês vão colocar aviso prévio de X dias, férias vencidas do ano tal, férias proporcionais do ano tal. Na hora que vai colocar horas extras com reflexo, não precisa colocar hora extra com reflexo após a 8ª diária e a 44ª semanal. Ou hora extra considerando a jornada de tanto a tanto. Não. Isso já está na fundamentação. Aqui é resumido. É por isso que no slide anterior tem aquela frasezinha que eu constei aqui, que é nos termos da fundamentação supra que esse dispositivo integra. Porque quando você faz menção à fundamentação supra que esse dispositivo integra, você não precisa ficar repetindo todos os critérios no dispositivo. Aqui nas verbas você dá só o comando. Então, ao invés de colocar hora extra de tal a tal hora extra com adicional de X, divisor Y, reflexo nas férias, 13º, não precisa, basta colocar hora extra com reflexos. Tá? Por quê? Aqui nesse parágrafo de cima já vai estar nos termos da fundamentação supra que esse dispositivo integra. Depois que a gente acaba de discriminar as verbas, qual é a frase que vem imediatamente seguinte no dispositivo? Juros e correção monetária. Juros e correção na forma da lei. Por quê que você vai colocar isso aqui? Você não vai colocar os critérios, porque os critérios você já colocou inclusive num tópico anterior, antes do dispositivo. Foi a dica que eu dei para vocês de como lidar com o tempo, se for o caso, deixar até em branco. Mas você precisa colocar juros e correção na forma da lei aqui, porque você acabou de listar as parcelas condenatórias, pecuniárias, e somente sobre elas deve incidir juros e correção monetária. E aí, depois dos juros e correção monetária, o que você vai colocar? As obrigações de fazer.
Aí vem as obrigações de fazer. Por exemplo, deverá a reclamada retificar a CTPS do autor para constar como data de dispensa o dia X. Deverá a reclamada entregar as guias do FGTS para o reclamante e do seguro-desemprego. Deverá a reclamada retificar a CTPS para constar o salário Y, tá? Então aqui vem as obrigações de fazer e não fazer. E aí, novamente, não precisa esmiuçar todos os critérios no dispositivo. Por quê? Porque lá na fundamentação, quando você, por exemplo, concluiu que houve prestação de serviço antes de uma efetiva anotação de vínculo, e aí você condenou a ré a retificar a CTPS para constar como data de admissão dia tal, você já vai ter colocado sob pena de multa diária de X, senão a secretaria deverá fazer, 39 da CLT, o reclamante deve entregar a CTPS na secretaria no prazo tal, a ré após intimar, tá? Isso tudo que a gente vai ver mais pra frente, que são slides que a gente vai comentar dentro da própria fundamentação, quando a gente estiver conversando na aula 2 sobre amarrar a prova, né? Deixar a prova bem amarradinha, sem furos, sem brechas. Esses critérios todos de obrigações de fazer, critérios de apuração de horas extras, divisor, dias efetivamente trabalhados, súmula 264, etc. Isso tudo a gente vai conversar na próxima aula quando a gente estiver analisando fundamentação. Na aula de hoje eu estou dando as dicas genéricas, estou analisando especificamente relatório e dispositivo. Na aula que vem a gente vai analisar a fundamentação. Então, aqui basta colocar, deverá a ré retificar a CTPS do autor para constar a admissão como data tal, ponto. Não precisa repetir os mesmos critérios que já constaram lá em cima, tipo, sob pena de multa diária de X até o limite de tanto, senão a secretaria deverá fazer. Não, é o resumo, é o comando do que aconteceu, tá? Depois das obrigações de fazer, o que é que a gente vai colocar no dispositivo? A gente vai colocar fim da liquidação, as réis ou a ré deverá comprovar nos autos o recolhimento da cota fiscal e previdenciária. Então vai colocar aqui, fim da liquidação, o comprovamento é ótimo, né? Você vê a cabeça da pessoa essa altura do campeonato, a comprovação das cotas fiscais e previdenciárias sob pena de execução direta, um parágrafo específico para isso. Então, no relatório eu tenho um parágrafo aqui, que vai ficar grande mesmo, é o primeiro parágrafo, tá? Depois eu tenho as verbas em lista, depois eu tenho o segundo parágrafo, que é juros e correção monetária na forma da lei. Depois eu tenho o terceiro parágrafo, que são as obrigações de fazer, que pode ser que exista ou não exista na prova, né? Pode ser que num determinado exercício não tenha nenhuma obrigação de fazer que tenha sido condenado. Então, se tiver, a localização geográfica é aqui. Depois das obrigações de fazer, o quarto parágrafo é: fim da liquidação, deverão as réis comprovar os recolhimentos da cota fiscal e previdenciária sob pena de execução direta. Depois, no outro parágrafo, no quinto parágrafo, a gente vai constar: oficie-se a União, oficie-se a União nos termos do artigo 832 da CLT, um outro parágrafo curtinho também. Depois do oficie-se a União, se quiser mandar expedir algum ofício, né, para algum órgão de fiscalização, manda aqui: ofício para órgão fiscalizador. Então, por exemplo, quer mandar expedir ofício para o Ministério Público do Trabalho e tal, é aqui que vai mandar expedir. Ah, Amanda, quando é que eu mando expedir ofício e para quem? Depende da irregularidade. Então, por exemplo, se vocês constatarem que a empresa tem por prática uma terceirização ilícita, vocês vão mandar expedir ofício para o Ministério Público e para a Secretaria Regional do Trabalho, que é o órgão
a Secretaria de Fiscalização. Se vocês perceberem, por exemplo, que a empresa tem a prática de pagar salário por fora, vocês podem mandar expedir ofício para o Ministério Público e para a Receita Federal. Porque o quê? Salário por fora é caixa 2, é sonegação de impostos, tá? Então, os ofícios, eles serão expedidos de acordo com as irregularidades que você constatou na sentença e para os órgãos competentes para apurar essas irregularidades. Tá? Pode. Eu tenho que mandar expedir ofício para algum lugar? Não, não tem que mandar. Se quiser se lembrar, tá? É aqui que vai constar o ofício. Voltando um pouquinho nas obrigações de fazer, se por acaso na sentença você tiver determinado a reintegração do reclamante, é aqui nas obrigações de fazer que vai constar: espeça-se mandado para a reintegração do autor. Tá? Porque é uma obrigação de fazer, no caso, para a Secretaria e não necessariamente para a ré. A ré tem a obrigação de reintegrar, mas a Secretaria tem a obrigação de expedir o mandado. Então, aqui vai constar retificar CTPS, dentre os exemplos que eu já dei, e espeça-se mandado de reintegração, ok? Aí, quarto, quinto, sexto parágrafo, ofícios. Aqui nesse sexto parágrafo também, além dos ofícios, se tiver, por exemplo, perícia, você pode colocar os honorários periciais, tá? E você já fixa os honorários periciais. Amanda, eu preciso abrir um tópico no mérito para fixar os honorários periciais ou tem que ser no dispositivo? Você pode abrir no mérito, não tem problema nenhum. Se você lembrar de abrir no mérito, abre logo, abre quando você lembrar. No caso, no final, né, gente? Não é abrir no meio do vínculo de emprego, é abrir dentre vem justiça gratuita, honorários advocatícios, honorários periciais, antes dos recolhimentos fiscais e previdenciários. Se lembrar de abrir lá em cima, abre. Se não lembrar, não tem problema, coloca aqui no dispositivo, tá? E se não lembrar em nenhum momento, estou reprovado? Como eu disse, não são essas pequenas coisinhas que determinam a aprovação ou reprovação. Se sua prova estiver toda boa, toda redondinha, não é porque você esqueceu de fixar honorários periciais que você não vai ser aprovado, certo? Você não precisa, para ser aprovado, da prova perfeita, porque senão todo mundo passava com 10. Você precisa de uma prova lúcida, coerente, né? E completa, minimamente completa, amarrada. Então, você lembrar de colocar honorários periciais, fixar corretamente os critérios de liquidação das horas extras e tal, são as cerejinhas do bolo que podem contribuir para aumentar a sua nota e ajudar na sua aprovação. Se tiver honorários periciais, pode colocar aqui ou colocar lá em cima. Se tiver menor envolvido no processo, é aqui também, nesse parágrafo, que vai determinar que a parte do menor deverá ficar depositada em caderneta de poupança, tá? Também é uma atenção que você demonstra para a banca, faz uma diferença, ok? E aí, depois da expedição de ofícios, aqui também a gente vai colocar o duplo grau obrigatório, se for uma pessoa jurídica de direito público, observe-se o duplo grau obrigatório. Isso tudo se for o caso, né, gente? Porque se não tiver perícia, não adianta mandar pagar o honorário pericial. Se não tiver menor, não adianta mandar depositar em caderneta de poupança. É tudo de acordo com o exercício, com o caso concreto. Então, se tiver pessoa jurídica de direito público, observe o duplo grau obrigatório, se lembrar. E aí, depois vem o quê? No sétimo parágrafo, vem as custas, ok? E depois das custas, nada mais. Amanda, nas custas eu preciso calcular? Eu preciso colocar um valor? Tipo, eu posso lançar um valor aleatório? Você pode colocar um valor desde que seja correspondente ao valor da condenação. Por exemplo, você pode dizer custas de R$800 arbitrado sobre, que deverão ser pagas sobre o valor hora arbitrada a condenação de R$40 mil. Isso você pode colocar, até ter um valor fixo para colocar. O que não dá é você fazer a conta errada. Você não pode colocar, por exemplo, custos de R$100 sobre o valor hora arbitrado a condenação de R$40 mil, porque aí mostra para a banca que ou você não sabe fazer conta de 2% ou você não sabe o critério de cálculo das custas, o que é pior ainda, tá?
Então, o que eu aconselho? Não inventa de colocar valor, deixa custas em branco. Custas de espacinho, né, R cifrão, espacinho, sobre o valor hora arbitrada condenação de R cifrão, espacinho. Porque, gente, é a última frase da prova, é a última frase do dispositivo, é aquele momento que você não sabe nem mais teu nome. Você vai querer fazer conta de 2%? Se fizer errado, pode ser um daqueles fatores que, junto de outros, pode te derrubar. Então, ou coloca um valor com a certeza de que está fazendo a conta certa, ou deixa em branco, não tem problema, tá? Ah, Amanda, e depois é nada mais? Eu não preciso colocar, tipo, o tribunal, tipo Minas ou Rio, a data, ou assinar juiz do trabalho, não sei o quê. Não precisa. Não inventa. Depois das custas é o quê? Nada mais. Acabou, tá? Vocês podem até ver, quem já tiver recebido minha prova de sentença que me aprovou, tá? Custas, nada mais, ok. E eu consegui passar com a maior nota do povo lá da sentença, de quem fez a prova de sentença. Então, pode confiar que eu tô dando a dica certa. E aí agora a gente vai entender por que o relatório não, por que o dispositivo é nessa ordem. Por que o dispositivo é nessa ordem? Da mesma maneira que a ordem do relatório não é aleatória, a ordem do relatório não é aleatória, não é por acaso, isso também acontece com o dispositivo, né? O dispositivo ele vem nessa ordem porque o dispositivo tem essa ordem porque essa é a ordem da execução, em que a execução ocorre. Então, depois que transita em julgado, o que acontece? A vara vê o que aconteceu, o que foi dado, né? Tudo que foi afastado, o que foi acolhido, o que foi dado. Depois tudo que foi acolhido, o que foi dado, o que é feita? A liquidação da condenação aplicando juros e correção monetária. Depois que a condenação é liquidada, são cumpridas as obrigações de fazer, a ré, o reclamante é intimado para juntar a CTPS, eventualmente, a ré para ir lá assinar, alguma coisa assim. Depois que a liquidação foi feita, as obrigações de fazer foram cumpridas na execução, ou seja, o reclamante já recebeu o crédito dele, né? Porque já liquidou e já pagou o reclamante, já cumpriu as obrigações de fazer. O que acontece com o processo? Vai para o arquivo? Não. Depois que liquidou, né? Tudo bem que nesse meio do caminho eu posso ter embargos de execução, agravo de petição, um monte de coisa, mas vamos partir da premissa que é uma ré boa pagadora. Então liquidou, né, com juros e correção monetária, intimou para pagar, ela pagou, cumpriu a obrigação de fazer que ela tinha que cumprir. Depois o que acontece? Depois a vara verifica se há recolhimento de INSS e imposto de renda pendente. Se tiver dentro dessa liquidação que já foi homologada. Se tiver faltando INSS e imposto de renda, o que acontece? Ela intima a reclamada para efetuar os recolhimentos. Se já tiver tudo ok, né, já tiver recolhido o INSS e o imposto de renda sobre a condenação, né, se existir também, se forem parcelas de natureza salarial, depois que essa parte está ok, né, qual é o próximo passo da execução? A gente oficia a União, para a União se manifestar se ela está enxergando algum crédito a ser executado em favor dela, naturalmente, que a vara ainda não executou. E aí, normalmente, isso é aquela determinação genérica, né? Manifeste-se a União no prazo preclusivo de 10 dias, valendo o silêncio como concordância, né? Porque, na maioria das vezes, eles nem se manifestam, a gente ficar esperando o processo ficar parado. Depois que oficia a União, expede os ofícios para os órgãos correspondentes, libera os honorários e tal, a vara confere se as custas estão recolhidas. Se chegar à conclusão que as custas estão recolhidas e tudo anteriormente já está ok, aí sim, destino final do processo, arquivo definitivo, o que todo juiz do trabalho sonha para todo o lugar, para o lugar onde todo o processo deve caminhar. Então, o dispositivo é nessa ordem, porque é nessa ordem que a execução acontece. Não acontece, por exemplo, de nenhuma vara do trabalho intimar a União para falar se está faltando verba,
antes do reclamante receber o crédito dele. A execução acontece nessa ordem. Quem é servidor e trabalha em vara, e também quem é advogado, sabe disso. Primeiro garante o crédito do autor com as obrigações de fazer. Depois que está garantido o crédito do autor, vai correr atrás do imposto de renda e do INSS. Depois que isso está garantido, confirma com a União se está faltando mais alguma coisa. Se a União não falar nada, expede ofício para onde tem que expedir. Estão as custas recolhidas? Estão. Arquivo definitivo. Então, o dispositivo é nessa ordem porque a execução acontece nessa ordem. Então, terminamos a nossa primeira aula teórica de sentença. Abordamos dicas genéricas de como lidar com o tempo, de precisão terminológica, né, citar artigos. Vimos detalhadamente o que deve constar do relatório, o que deve constar do dispositivo, por que o relatório e o dispositivo devem ser escritos nessa ordem, né, o entendimento. Terminamos a aula por aqui. Na nossa segunda aula, a gente vai analisar o quê? A ordem de julgamento do mérito. A gente vai analisar a ordem de julgamento das preliminares, o que vem primeiro, o que vem depois, a ordem de julgamento do mérito e outros temas relevantes para a gente finalizar essa parte teórica e adentrar no nosso primeiro exercício. Foi um prazer estar com você, te espero na próxima aula. Até mais!